17º, 7º, 8º, 18º, 18º e 8º. Falando assim, parece só um resumo de resultados da Haas nas últimas 6 corridas, mas esse é o resumo dos resultados do Pérez nas últimas 6 corridas. Agora, quando a gente compara com os resultados do Verstappen, a diferença é gritante, e fica cada vez mais claro que o holandês tem que lutar sozinho contra as McLarens e as Mercedes para tentar manter essa vantagem nos construtores da Red Bull. E fica esse questionamento então do porquê a Red Bull resolveu renovar por mais 2 anos com o Pérez. O motivo, de fato, todo mundo sabe. O Max é o piloto que vai garantir os pontos, que vai disputar pelos campeonatos. Nas últimas 6 corridas ele fez 119 pontos contra 15 do mexicano, enquanto o Pérez é o piloto que vende. Além de, claro, vários crescimentos de vendas lá no México da bebida, mais patrocínios no país, assim como o McDonald's. Só que a partir do momento que você ganha esse dinheiro e o resultado na pista é catastrófico, ao ponto de aos poucos reduzir uma vantagem quilométrica que você tinha para os seus competidores, você começa a se questionar se isso realmente vale a pena. Mas não era só a gente como espectador, como fã, que estava se questionando sobre isso. A própria Red Bull sabia onde estava se enfiando e colocou algumas cláusulas secretas nesse contrato novo de renovação de 2 anos com o Pérez, que permitiam eles, baseados em performance, tirar o mexicano no meio da temporada. E uma dessas, a principal, a que tá mais gritante nesse momento, é que o Pérez não pode estar a mais de 100 pontos de distância do companheiro de equipe dele até as férias de verão. Faltam agora só 2 corridas, Hungria e Bélgica, e ele tá bem longe de cumprir essa meta. Honestamente, ele não vai conseguir cumprir ela e todo mundo já sabe disso, inclusive a própria Red Bull. Talvez se ele melhorar nessas próximas 2 corridas e realmente voltar a disputar lá na frente, consigam reconsiderar ele pro resto da temporada. Mas provavelmente isso não vai acontecer também, e vai sobrar então pra ele o facão da Red Bull. E esses rumores se tornam ainda mais fortes com a notícia de que agora o Liam Lawson vai fazer alguns testes privados com o RB20, que é o carro atual da Red Bull em Silverstone. Principalmente depois que o Helmut Marko praticamente confirmou que ele tá assinado pra Racing Bulls em 2025. O que também indicaria o fim do contrato do Ricciardo na equipe. Mas essa questão do Pérez pode mudar completamente esse jogo de vagas da Red Bull, porque eles iriam primeiro de 5 pilotos disponíveis para 3, com o Ricciardo indo fora, e eles precisam de 4 para sentar nos assentos. E segundo, principalmente pela questão financeira, porque é inegável que o Ricciardo tá na Red Bull só pela questão financeira também, assim como o Pérez. Então eles não iriam querer perder os dois, os acionistas não iam deixar isso acontecer. Mas considerando que a Red Bull não tem mais aquela vantagem de carro que um dia já teve, eles não podem se dar o luxo de ter 2 pilotos marqueteiros dentro do seu programa, precisam liberar um desses espaços. E o Pérez pontuou menos que o Hülkenberg nas últimas 2 corridas, e como hoje ele já é visto praticamente como alguém que tá fora da Red Bull, a discussão principal se torna entre Lawson e Ricciardo para ver quem vai ficar com a vaga da Red Bull. Ah, mas e o Tsunoda? Primeiro que ele já tá renovado com a Racing Bulls, claro que isso não impede ele de subir, a gente já viu isso acontecer várias vezes na Fórmula 1, mas foi mais uma renovação de praxe, tá muito claro que ele não tá nos planos da Red Bull pro futuro. Foi só aquela renovação porque é falta de opções, eles não tinham opções nesse momento na academia para mais um piloto ali. E eu nem vou me estender muito nesse assunto do Tsunoda, porque nem é o objetivo do vídeo aqui. Mas se ninguém pegar o Tsunoda para 2026, basicamente 2025 vai ser seu último ano na Fórmula 1. Como eu já descrevi num vídeo que eu falei sobre isso, falando que ele tá preso nesse limbo Gasly. Agora falando da Red Bull, hoje ela exige um certo nível que o Pérez não é capaz de entregar. E a única sorte da RBR é que a Ferrari, a equipe que mais chegou a ameaçar eles no campeonato de construtores, e até acortar a diferença do campeonato para só 24 pontos pós-GP de Mônaco, fez a especialidade da Ferrari e a performance simplesmente desapareceu. McLaren e Mercedes, que agora realmente começam a ameaçar a Red Bull nas disputas de vitórias, tiveram um começo de temporada muito fraco. Então ainda estão muito longe deles nos pontos, não conseguiram nem passar a Ferrari na classificação, para vocês terem noção, para realmente ser considerado uma ameaça no campeonato para Red Bull. Mas se eles não se precaverem, as coisas podem mudar e rápido. Principalmente quando a gente olha para os resultados do GP da Grã-Bretanha. O Pérez abandonou a corrida logo no Q1, enquanto o Verstappen, mesmo com danos no assoalho causados por ele mesmo, ainda foi bem na classificação e no dia seguinte conseguiu brigar pela vitória. E esse é o tipo de problema que a RBR precisa. Não é o piloto que vai cometer um erro que vai jogar fora praticamente o final de semana inteiro. É o piloto que mesmo quando comete erro, tenta fazer o melhor possível, mesmo que isso não traga o máximo de pontos que eles esperavam naquele final de semana. Agora eu já vi algumas pessoas até especulando o Sainz para essa possível vaga em cima do Lawson e do Ricciardo, principalmente considerando que ele ainda não assinou nenhum contrato para 2025. E ele é uma ótima opção, considerando que ele é um piloto que sabe pilotar em carros de ponta de forma comprovada, e também a Red Bull é uma opção para ele muito melhor do que Alpine, Williams e Sauber. Mas eu acho que isso é praticamente impossível, porque apesar de eu achar que ele é um companheiro de alto nível que pode realmente ajudar a RBR a maximizar os pontos,
ele e o Verstappen têm alguns problemas datados. Na época de Toro Rosso, o Jos Verstappen e o Carlos Sainz pai não se bicavam muito. E hoje você já tem o Jos falando mal da equipe, que já é um peso negativo, que se paga com o Max sendo o Max na pista, mas agora botar lenha nessa fogueira com certeza não é algo que vai agradar a Red Bull. Sem falar que a chegada do Sainz implicaria muito negativamente num ponto que a Red Bull não vai largar a mão, que é a questão do dinheiro. Porque se o Sainz vier, isso implicaria tanto o Pérez quanto o Ricciardo fora das equipes da Red Bull. O Pérez perderia a vaga na RBR por conta de performances e o Ricciardo perderia a vaga da Racing Bulls pro Lawson, porque como o próprio Marco já falou, é uma certeza que a gente tem que entender que o Lawson vai estar na Red Bull em alguma das duas para 2025. Na própria fala do Marco, ele disse que os acionistas pressionaram a equipe por conta dessa visão de que a Racing Bulls tem que ser uma equipe de desenvolvimento de pilotos. E hoje, tanto com os dois, com o Tsunoda e com o Ricciardo, isso não parece estar acontecendo. E o próprio caso do Yuki preso na Racing Bull sem nenhuma perspectiva de subir, cria essa briga interna na mente do Horner para tomar uma decisão e realmente ter que escolher entre Lawson e Ricciardo para ver quem vai assumir a vaga da Red Bull ano que vem. O Lawson substituiu o Ricciardo na temporada passada por 5 corridas, e foram nessas corridas que em 4 delas ele terminou na frente do próprio Yuki, alguém que já era experiente na categoria e naquele carro. Além de que nesse mesmo recorte ele foi o único piloto da AlphaTauri que conseguiu pontuar com o 9º lugar naquela corrida caótica de Singapura. Agora, para mim, você colocar ele direto na Red Bull, mesmo que essa pareça uma das opções mais prováveis no momento, para mim é um tiro no próprio pé. E também a prova de que você não pode faltar nas aulas de história do ensino médio. A Red Bull parece que não aprende com os próprios erros. Não faz tanto tempo assim que um jovem Pierre Gasly foi jogado no moedor de carne da Red Bull e logo depois um jovem Alex Albon passou pelo mesmo processo. Inclusive, mesmo tendo sido triturado pelo processador da Red Bull, o Albon ainda foi muito bem quando a gente compara esse histórico, porque ele chegou a conquistar 2 pódios e consistentemente terminou na zona de pontuação. E é até curioso que esses 2 pontos que o Albon conseguiu fazer nessa última temporada correndo pela Red Bull são 2 pontos principais que a Red Bull queria que o Pérez conseguisse atingir. O Pérez, o próprio substituto do tailandês no final da temporada. Mas aí, claro, entra também o fato da performance que ele apresentou na temporada de 2020, como ele foi muito bem e parecia ser um piloto de outro nível, e até foi no começo e no final de 2021 também. Hoje o Lawson tem 22 anos, e se ele manter a mesma forma que ele mostrou em 2023, pra mim ele é sem dúvidas o 2º melhor piloto de todo o programa da Red Bull, inclusive melhor até que o próprio Tsunoda. Mas colocar ele direto na Red Bull, como a gente já viu isso acontecer na história da equipe, você só vai moer o talento do neozelandês e descartar ele depois, como aconteceu em tantos casos. O melhor cenário, sem dúvida, se você quiser pensar em transformar ele em um futuro campeão mundial, em lapidar esse diamante, é você colocar ele nesse momento na Racing Bulls, pelo menos uma temporada inteira, para ele realmente se acostumar com a categoria, pensando que em 2026 a gente já vai ter carros completamente diferentes, e ele vai pegar um regulamento que já tá no final contra pilotos que estão experientes e acostumados com esses carros. Jogar na RBR logo de cara, ele vai ter que sentir a pressão de ajudar a equipe a ser campeã, chegar no mesmo nível do Max. Se cometer erros parecidos com o Pérez, ele vai ser massacrado pela mídia e zoado pelos fãs, e tudo isso pode e vai destruir a cabeça de um jovem piloto. Agora, dito tudo isso, sobre uma opção que é a mais viável para Red Bull, que é o sonho de consumo, que eles queriam que acontecesse desde o começo. Exatamente o Ricciardo subir da Racing Bulls para Red Bull e dar a sua vaga para o Lawson. O fato é que o nível que o Ricciardo vem apresentando até o momento não justificaria de fato uma troca com o Pérez, seria só uma lavagem de nome, porque na prática, comparando o nível dos carros, ele vem fazendo a mesma performance que o Pérez, só que na Racing Bulls. Atualmente ele tá perdendo de 7-4 em resultados diretos de corrida e nos pontos ele tá 9 atrás do japonês. Só que considerando que a maior pontuação que a equipe fez nessa temporada foi 4, 9 pontos de diferença é muita coisa. Na Grã-Bretanha mesmo, o Tsunoda conseguiu trazer mais um ponto para casa, enquanto o Ricciardo terminou em 13º lugar. Mas a RBR teria dado para ele o mesmo período que deram pro Pérez até a parada de verão para provar que merece subir para a equipe principal. O fato é que a Red Bull queria permanecer com o Pérez pelas vantagens financeiras, só que o resultado esportivo não compensa isso. Se o Ricciardo conseguir equilibrar essa balança, mesmo que trazendo menos dinheiro, mas trazendo mais resultados esportivos, já seria o suficiente para eles, pelo menos até o final de 2024. Ainda mais considerando essa situação do Pérez, que desde que assinou o contrato foi só ladeira abaixo. E do jeito que as coisas andam, ainda mais com essa cláusula dos 100 pontos, hoje essa decisão já não tá mais na mão do Pérez. Se por algum motivo milagroso o mexicano conseguir reverter essa situação com corridas espetaculares, tanto em Budapeste quanto em Spa, aí talvez ele realmente mostre que merece ficar com a vaga. Mas até o momento isso provavelmente não vai acontecer. Então tudo isso tá realmente nas mãos do Ricciardo em
como ele vai se sair nessas próximas 2 corridas. O fato é que o Pérez foi mais uma vítima da síndrome do segundo assento da Red Bull. Sua confiança foi extinta e ele não consegue mais performar no nível que era esperado, algo que acontece com praticamente todo mundo que passa por esse assento. Uma das poucas pessoas que realmente não sofreu desse mal foi o próprio Daniel Ricciardo. Agora, quando questionaram o Pérez sobre toda essa história durante o final de semana de Silverstone, eu não vou trazer nenhuma fala específica como eu costumo fazer aqui nos vídeos, porque todas são muito parecidas e muito bem treinadas, mas num grande resumo elas sempre diziam que ele estava comprometido com a carreira, com o contrato e com a Red Bull, e que ele tá se esforçando para manter a vaga. Só que o ponto é que se esforçar o suficiente não é o problema. Isso já é o que faz a Red Bull querer ficar com ele. O problema é que esse esforço, até o momento, não tá trazendo resultado nenhum de fato. Mas aí tá o grande problema do Sérgio Pérez para essas próximas 2 corridas da Fórmula 1. Eu quero saber sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o clube, você pode fazer isso se inscrevendo no canal. Muito obrigado por quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.